Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Podcast Anônimo. Aqui quem vos fala é o Desconhecido, né? Afinal, foi por isso que eu criei esse canal, porque eu sou anônimo. E a grande ideia de hoje é fazer uma leitura de um livro chamado O Alquimista, do nosso saudosíssimo Paulo Coelho. Paulo Coelho, ele é muito interessante, porque ele não é um escritor brasileiro que, sabe, tem aquelas palavras difíceis ou extremamente rebuscada na maneira como ele conversa, porém, ele tem uma notoriedade internacional muito interessante. Pois é, muitos americanos leem Paulo Coelho, lógico que eles leem em inglês, mas eles jamais poderiam ler, por exemplo, Dom Casmurro em inglês. Eles até poderiam, mas não teria o mesmo molho, se é que você me entende. Porque tem uma natureza da língua portuguesa. A gente chama a língua portuguesa de romântica, porque ela tem origens comuns com o latim, né? E todos esses idiomas, eles, de certa forma, soam bem intensivos. E eles são românticos, de certa forma. A gente tem que admitir. Na nossa língua é uma língua muito bela. Mas, o que eu quero dizer é que eu tenho uma pergunta pra você. Você já escutou uma história pela metade? Melhor ainda, você já pegou um livro e abriu direto no segundo capítulo e tentou ficar assim, entendendo o que está acontecendo, ou procurando o sentido daquelas coisas sem ter nenhum contexto? Pois é, eu também não. E é exatamente isso que eu vou fazer com o Alquimista. Eu não vou mentir pra vocês, na verdade eu meio que já li o primeiro capítulo, mas foi há tanto tempo atrás que eu tenho só alguns breves relances na minha cabeça do que estava sendo dito. Deixa eu introduzir você a um pouco do que eu me lembro. Existia uma pessoa, essa pessoa era um pastor, e aparentemente esse andarilho gostava de viajar por aí com as suas ovelhas, e eu nem sei porquê, honestamente. Tem alguma coisa sobre o fato de que as ovelhas sempre sabem para onde ir, ou eu posso estar viajando também. Mas o fato é que um dia esse cara ele encontrou com o senhor, e esse senhor aparentemente era um ser místico, porque ele sabia de toda a vida do cara. Ou será que era outra coisa? Não sei. Aí que tá, pessoal. A gente não precisa saber de nada, porque hoje vai ser um teste muito interessante. Leremos O Alquimista, começando a partir do segundo capítulo, sem ter contexto nenhum, além da pouca informação que eu acabei de te dar, que eu acho que não é muito útil. E a minha ideia aqui é que eu vá discorrendo sobre o que eu penso. E como eu disse lá no último vídeo, não importa muito o resultado, a conclusão daquilo que eu penso. É só o fato de que eu quero algum lugar para poder expressar os meus belíssimos sentimentos. Então vamos lá. Paulo Coelho, O Alquimista. Ele não chama de segundo capítulo, ele chama de segunda parte. Folheamos. Escutaram a folha? Ó? Esse som é muito característico, né? Então vamos lá. Havia quase um mês que o rapaz estava trabalhando para um mercador de cristais e não era exatamente o tipo de emprego que o fazia feliz. O mercador passava o dia inteiro resmungando atrás do balcão, pedindo que tomasse cuidado com umas peças, que não deixasse quebrar nada. Mas continuava no emprego porque o mercador era um velho rabugento. Mas não era injusto. O rapaz recebia uma boa comissão em cada peça vendida e já havia conseguido juntar algum dinheiro. Naquela manhã, havia feito certos cálculos. Se continuasse a trabalhar todos os dias como estava trabalhando, ia precisar de um ano inteiro para poder comprar algumas ovelhas. Aqui, toda vez que eu fizer essa voz um pouco mais... Oi, bababá, isso é o personagem conversando, tá bom? Gostaria de fazer uma estante para os cristais, disse o mercador. Ela pode ser colocada do lado de fora e atrair quem está passando lá embaixo da ladeira. Eu nunca fiz uma estante antes, respondeu o mercador. As pessoas passam e esbarram, os cristais se quebram. Quando eu andava pelo campo com as ovelhas, elas podiam correr caso encontrasse uma cobra, mas isso faz parte da vida das ovelhas e dos pastores. Eu não tenho muito o que dizer, né? Além do fato de que eu me auto-identifiquei nesse sentido, porque quem nunca ficou num trabalho porque precisava juntar dinheiro, né? E num trabalho onde o patrão é um rabugento, mas não é injusto. E aí, injustiça é uma grande questão na vida também, né? O que é injustiça? Eu me lembro que uma vez eu li um... Bem, era Platão,
E Platão ele tinha muitos recursos socráticos, né? E ele sempre contava as histórias que ele passava ao lado de Sócrates. E eles têm uma discussão muito boa num livro que eu não me lembro o nome, sobre injustiça. Pois é, eu nem me lembro desse livro, nem sei porque eu falei sobre isso. Vamos continuar. Próxima página. O mercador atendeu um freguês que desejava 3 vasos de cristal. Estava vendendo mais do que nunca, como se o mundo tivesse voltado no tempo, para a época em que a rua era uma das principais atrações de Tanger. Eu não sei o que é Tanger, eu tô assumindo que provavelmente é o nome da cidade, né? Porque era uma atração. Tanger é escrito T-A, com circunflexo, N-G-E-R, Tanger. O movimento já melhorou bastante, disse ao rapaz quando o freguês saiu. O dinheiro permite que eu viva melhor e ele devolverá suas ovelhas em pouco tempo. Pra que exigir mais da vida? Tá, a gente vê aqui que o livro ele nos dá alguns recursos para entender o rumo da história. Tem uma pessoa que está trabalhando para poder conseguir dinheiro, para poder comprar ovelha. Agora, por que exatamente? Eu não me lembro, sendo bem honesto. Eu me lembro que quando ele saiu do lugar que ele estava, ele foi para a África. E para poder sair desse lugar, ele teve que vender todas as ovelhas que ele tinha. E quando ele chegou na África, ele foi roubado. E ficou pobre e basicamente virou um sem-teto, né? E ele encontrou esse cara aqui que deu trabalho para ele. Eu também compraria minhas ovelhas de volta se eu fosse roubado. E você? Se coloca na situação do personagem. Imagina, você tá vivendo sua vida tranquilamente, decide fazer uma aventura em um mundo onde a comunicação sem fio é inexistente e de repente você perde todo o seu dinheiro num país onde você não fala o idioma deles. O que você faria, hein? Eu já vivi essa experiência uma vez na minha vida, pessoal. Eu posso te dizer que eu não perdi todo o meu dinheiro, mas eu já vivi em um país onde eu não falava o idioma. E foi muito interessante os desdobramentos de toda essa história. Enfim, vamos continuar. Porque temos que seguir os sinais, falou o rapaz, quase sem querer, e arrependeu-se do que dissera, porque o mercador nunca havia encontrado um rei. Chama-se princípio favorável, sorte de principiante, porque a vida quer que você viva sua lenda pessoal, dissera ao velho. Isso é muito interessante. Esse rapaz aqui, quando ele se encontrou com aquele velho que eu mencionei lá no começo, esse velho místico disse que ele tinha que viver a lenda pessoal dele, que era basicamente, sabe aquele seu desejo interno, infantil, de quando você era uma criança e você tinha um sonho de alcançar ele algum dia, mas com a vida dura, com as responsabilidades, você acabou deixando de lado? Pois é, esse velho disse, sabe, talvez você nunca devesse ter abandonado esse seu sonho. Eu, de certa forma, concordo com esse velho. Eu abandonei muitos sonhos durante a minha vida só pela rotina, sabe? Sem nenhum motivo extra. E com certeza eu me arrependo disso. Porque se eu tivesse seguido, talvez eu estivesse longe hoje. Quem sabe? Longe em que sentido também, né? Vamos parar de ser hipócrita aqui. Vamos lá. Inclusive, princípio favorável. Sorte principiante é uma coisa extremamente verdadeira, né? Ela existe, de certa forma. É engraçado, né? Quando você faz alguma coisa pela primeira vez e você faz ela bem, alguém diz que é sorte de principiante. Eles nunca querem assumir que talvez você tenha um certo tipo de talento, né? Às vezes você tem, mas realmente é compreensível, uma vez que o talento nato é tão raro na humanidade. E é por isso que eu acho que a gente, às vezes, tem que dar mais atenção para as coisas que nós somos naturalmente bons em fazer. E não aquilo que a gente é, entre aspas, apaixonado. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. O mercador, entretanto, estava entendendo o que o rapaz falava. A simples presença dele na loja era um sinal. E com o passar dos dias, com mais dinheiro em caixa, ele não estava arrependido de o haver contratado. De haver contratado o espanhol. Então tá, o personagem principal é um espanhol. Isso é legal de lembrar. E ele viajou para a África. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi para o Marrocos, que é perto da França. Na verdade é perto da Bélgica, mas a Bélgica fala francês. E a França faz border, de certa forma, com a Espanha, né? Então pode ser que ele encontrasse alguém lá que falasse espanhol. Bem provável, né? Ainda mais na Europa dessa época aqui. Eu não sei qual época é, mas uma época antiga, então as pessoas provavelmente eram mais nômades, né? Mesmo que o rapaz estivesse ganhando mais do que devia,
como ele sempre havia achado que as vendas não mudavam mais, tinha oferecido uma comissão alta, e sua intuição dizia que em breve o garoto estaria de volta às suas ovelhas. Por que você queria conhecer as pirâmides? Perguntou, para mudar o assunto da estante. Ah, porque eu sempre ouvi falar delas, respondeu o rapaz, evitando mencionar o seu sonho. Agora, o tesouro era uma lembrança dolorosa e o rapaz evitava pensar nisso. Pois é, eu me lembrei disso então. O personagem ele foi encontrar com uma pessoa. Não era o rei, era. Sabe aquelas pessoas que leem mãos? Eu esqueci o nome desse tipo de gente, mas enfim. Ele encontrou com essa moça e essa moça disse que a lenda pessoal dele era um tesouro que estava na África. E o velho, de certa forma, só confirmou que realmente tudo isso era verdade. Eu falo que o velho era místico porque ele tinha, de certa forma, um poder de conhecimento muito superior. Quando o rapaz conheceu o velho já sabia de toda a história dele. E disse que ele deveria fazer exatamente o que aquela xamã tinha dito alguns dias atrás. E então ele não poderia ser um ser humano normal, porque ele tinha conhecimento, ele era onipresente, de certa forma, né? Enfim. Eu não conheço ninguém aqui que queira atravessar o deserto só para conhecer as pirâmides, disse o mercador. Mal sabe ele que isso é uma grande realidade em 2025. São apenas um monte de pedras. Você pode construir uma no seu quintal. Então, eu discordo um pouco dessa afirmativa. A menos que você seja um faraó e tenha muitos escravos à sua disposição. Inclusive, eu li em algum lugar que os escravos que construíram as pirâmides, na verdade, não eram escravos, eles eram pagos. Será que era tipo uma escravidão paga, entre aspas, como aconteceu com os africanos aqui no Brasil? Enfim, não interessa. Não que a escravidão não interessa, só que não interessa pro contexto do livro. Você nunca teve sonhos de viajar, retrucou o rapaz, atendendo mais um freguês que entrava na loja. 2 dias depois, o velho procurou o rapaz para falar da estante. Não gosto de mudanças, disse o mercador. Nem eu, nem você somos como os Hassan. A Hassan é escrito com H-A-S-S-A-N. Pode ser Hassan também, não Hassan. O rico comerciante. Mais uma vez, só para não perder aqui a linha do pensamento. Nem eu, nem você somos como Hassan, o rico comerciante. Se ele erra numa compra, isso não o afeta muito. Mas nós dois temos que sempre conviver com os nossos erros. É verdade, pensou o rapaz. Para que você quer a estante? Disse o mercante. Eu quero voltar mais rápido para as minhas ovelhas. Temos que aproveitar quando a sorte está do nosso lado e fazer tudo para ajudá-la da mesma maneira que ela está nos ajudando. Chama-se princípio favorável ou sorte de principiante. O velho ficou calado por algum tempo. Depois disse: o profeta nos deu o Alcorão. Isso é legal. Ele está falando do Corão, porque agora isso faz muito sentido. Ele provavelmente é islâmico, né? Você está falando do Alcorão? Amém. Provavelmente não, ele é. O profeta nos deu o Alcorão e nos deixou apenas 5 obrigações para serem seguidas em nossa existência. A mais importante é a seguinte: só existe um Deus. As outras são rezar 5 vezes por dia, fazer jejum no mês do Ramadã, fazer caridade com os pobres. Peraí, eu estou fazendo a matemática aqui, porque ele disse que eram 5 obrigações. Só existe um Deus, rezar 5 vezes, fazer jejum. No mês do Ramadã e fazer caridade. Tá faltando uma, porra. Eu tô viajando, peraí. Mais uma vez. O profeta nos deu o Alcorão e nos deixou apenas 5 obrigações para serem seguidas em nossa existência. A mais importante é a seguinte: só existe um Deus. As outras são rezar 5 vezes por dia, fazer jejum no mês do Ramadã e fazer caridade com os pobres. Enfim, né? O Paulo Coelho aqui não é muito bom de matemática, por isso que ele é escritor e não um físico, né? Parou de falar, seus olhos ficaram cheios de água ao falar do profeta. Era um homem fervoroso e mesmo, passa para a próxima página, com toda a sua impaciência procurava viver de acordo com a lei muçulmana. E aí ele perguntou: e a quinta obrigação? Perguntou o rapaz. 2 dias atrás, você disse que eu nunca tive sonhos de viajar, respondeu o mercador. A quinta obrigação de todo muçulmano é uma viagem. Devemos ir, pelo menos uma vez na vida, à cidade sagrada de Meca. Meca é muito mais longe que as pirâmides. Quando eu era jovem, preferi juntar o pouco dinheiro que tinha para começar esta loja. Pensava em ser rico algum dia para ir a Meca. Passei a ganhar dinheiro, mas não podia deixar ninguém cuidando dos cristais, porque os cristais são coisas delicadas. Ao mesmo tempo, eu via passar de frente da minha loja muitas pessoas que seguiam na direção de Meca.
Havia alguns peregrinos ricos que iam com um séquito de criados e de camelos, mas a maior parte das pessoas eram muito mais pobres do que eu. Que caralhos é séquitos, tá ligado? Enfim, eu imagino que seja uma... Porque são um séquito de criados e de camelos, deve ser uma grande quantidade, né? Todas iam e voltavam contentes e colocavam na porta da casa os símbolos da peregrinação. Uma delas, um sapateiro que vivia de remendar bolsas alheias, me disse que havia caminhado quase um ano pelo deserto, mas que ficava sempre mais cansado quando tinha que caminhar alguns quarteirões em Tanger para comprar couro. E por que você não vai para Meca agora? Perguntou o rapaz. Porque Meca é o que me mantém vivo. É o que me faz aguentar todos esses dias iguais, esses vasos calados nas prateleiras, o almoço e o jantar naqueles restaurantes horríveis. Tenho medo de realizar meu sonho e depois não ter mais um motivo para continuar vivo. Você sonha com ovelhas e com pirâmides. É diferente de mim, porque deseja realizar os seus sonhos. Eu, eu quero apenas sonhar com Meca. Já imaginei milhares de vezes a travessia do deserto, minha chegada à praça onde está a pedra sagrada, às 7 horas, as 7 voltas que devo dar em torno dela antes de tocá-la. Já imaginei quais pessoas estarão do meu lado, na minha frente, e as conversas e orações que compartilharemos. Mas tenho medo de que seja uma grande decepção, então prefiro apenas sonhar. Nesse dia, o mercador deu permissão ao rapaz para construir a estante. Nem todos podem ver os sonhos da mesma maneira. Enfim, aqui o livro decidiu dar uma grande pausa. Aqui tem um espaço branco entre essa página e a próxima, então eu acredito que seja o momento da gente pensar um pouco no que está escrito aqui. Rapaz, sabe que essa coisa do tédio de possuir... Não, olha, essa é a verdade, né? É a ânsia de possuir e o tédio de ter, né? Quase que eu parafraseei da maneira errada. Ela é muito verdadeira. Eu vejo isso na minha vida pessoal, principalmente com uma pessoa muito próxima de mim, que sempre tá muito ansiosa com tudo que quer, mas que quando tem, deixa aquilo de lado muito rápido. E isso é muito verdade, né? O que nos mantém vivos? São os nossos sonhos. E se às vezes a gente conclui eles, a gente perde um pouco da direção. E aí você me pergunta, o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, nada. Muito obrigado por me escutar e eu espero que você tenha um ótimo dia. Te vejo no próximo episódio do Podcast Anônimo.